Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o deputado estadual Jair Mioto para falar um pouco mais sobre as ações e pautas do mandato, além de outros assuntos do contexto político e do cotidiano da região oeste também de Santa Catarina. Então assiste esse vídeo até o final. Segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Deputado Mioto, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e também por esta visita ao jornal Diário do Iguaçu e seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel, a todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, nas redes sociais. Uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nessa instituição já de 28 anos que leva jornalismo com credibilidade, com segurança para as pessoas, informações relevantes e que faz parte do crescimento do nosso grande oeste a partir de Chapecó. Uma honra estar aqui com vocês. Deputado, para começarmos este bate-papo, o senhor cumpre roteiro em Chapecó e no Oeste, durante este fim de semana, né, momento que acontece essa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouco mais para a gente o que está na pauta e na agenda durante esta visita à região. Então, nós estamos aqui desde quinta-feira, quando estávamos chegando, um pouco de turbulência no avião, as nuvens carregadas, mas quando chegamos perto de Chapecó, abriu o tempo, conseguimos pousar e a partir das 4 horas de quinta que chegamos começou uma chuvinha que acho que foi interessante, embora que em alguns lugares chegou a dar 115 milímetros de chuva e como Xanxerê, por exemplo, algumas situações que prejudicou um pouquinho, mas nada grave, mas é importante que estava precisando, né? Tá uma estiagem aqui, uma escassez hídrica, então que bom que choveu. E a partir daí começamos já o nosso roteiro, estivemos na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Fernando Cordeiro, os demais vereadores, falando dos recursos. Nós já encaminhamos aqui para Chapecó mais de 12 milhões e 500 mil reais, isso dá uma média de mais de 2 milhões de reais por ano. E eu não sei se tem algum deputado estadual que enviou mais recursos do que a gente aqui para Chapecó. Então, conseguimos trazer muitos recursos. Até, se me permite, posso até citar aqui alguns. O Parque Belvedere, lá no Colina Verde, que foi inaugurado algumas semanas atrás, conseguimos lá mais de 4 milhões. Até na época, o secretário Heron Jordani, que era o secretário da Casa Civil, fez toda essa parceria. Conseguimos muitos recursos na pandemia também. Eu lembro quando tinha aquela situação das aeronaves que tinha que levar as pessoas e tinha uma situação ali de mais de 1 milhão de reais com o Ivor, de Xanxerê, Xaxim, e conseguimos intermediar com a Casa Civil, recursos na pandemia também. Esses valores nem sequer nós colocamos na nossa planilha, mas também são mediações, intercessões que nós fizemos ao governo do estado. Também a unidade de saúde que está sendo construída aqui no bairro Paraíso, colocamos 1 milhão de reais, vai ser uma referência ali para toda a comunidade. Na Água Amarela também, que está sendo construída, mais 1 milhão de reais. Na unidade de saúde da IFAP, colocamos 400 mil reais. Na unidade de saúde também do Seminário Vila Real, Bela Vista e Cristo Rei, colocamos recursos para pintura, reparos. A Escola Básica São Cristóvão, que agora está praticamente pronta a obra, parceria com o prefeito João Rodrigues, pedido do vereador Fernando, colocamos ali recursos também, tem a pavimentação, tem o acesso, tem aquela área coberta de acesso à escola, também lá no CEIM Colato nós colocamos recursos tanto no CEIM Carmen Peliza, no bairro Líder, e do Pequenos Heróis no Colato, recursos também, colocamos ali playground, equipamentos de recreação para as crianças, pavimentação de muitas ruas, como a Rua Brusque, que era um pedido muito antigo da comunidade, também colocamos recursos para assistência social, e agora colocamos mais 2 milhões e 500 mil reais para atender 6 unidades de saúde com equipamentos e mais 2 ambulâncias. Então, são mais de 12 milhões e 500 mil reais, além dessas mediações que fizemos aí na época da pandemia. Então, estivemos na Câmara de Vereadores, fizemos roteiro aqui mais na cidade, na quinta, e ontem estivemos em várias cidades aqui do Oeste. Estivemos em Ceará, estivemos em Itá, estivemos em Xaxim, Xanxerê, Entre Rios, estivemos em Abelardo Luz, Bom Jesus, muitos municípios visitando, levando recursos,
fazendo esse trabalho, e temos ainda algumas agendas, hoje ainda em Ponte Serrada, amanhã em Lages também, muitos recursos que enviamos lá para a região. Então é esse trabalho, trazendo recursos aí para os municípios. Deputado, o senhor falou dessa questão dos recursos, né, das emendas parlamentares destinadas para diferentes municípios em variadas áreas aí dos municípios, e com relação ao mandato, quais são as principais pautas? E também gostaria que o senhor contasse para a gente de quais são os projetos que mais se destacam durante a sua atuação parlamentar aí nos últimos anos. Então, nós estamos no segundo mandato, já reeleito como deputado estadual, 6 anos de mandato, e nesse período já temos 30 leis em vigor no estado, e temos leis relevantes para a sociedade, leis que atendem. Cito, por exemplo, a lei que reconhece os portadores de fibromialgia como PCD, pessoas com deficiência, garantindo os mesmos direitos. É uma lei que é coautoria com o deputado Maurício Peixe, também uma lei importante para essas pessoas. Eu estou também na vice-presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, na vice-presidência da comissão que trata justamente de pessoas com deficiência. Também atuamos na Comissão de Finanças e Tributação. Essa semana relatamos um projeto importante de autoria do deputado Gessé Lopes, que prevê a exigência de exame toxicológico para os estudantes que vão ingressar nas universidades estaduais. Também temos leis em vigor que proíbem as instituições financeiras de efetuar crédito na conta de beneficiários do INSS sem aprovação dos mesmos, a fim de evitar empréstimo consignado indesejado. Temos também a lei que obrigou a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário. Isso é uma satisfação pessoal que eu tenho. Às vezes você chega num supermercado, tem lá as áreas destinadas às pessoas com deficiência, está lá o símbolo do autismo. Então foi uma conquista nossa também estender às pessoas autistas. Temos muitas leis aprovadas, a lei que proíbe inauguração de obra inacabada, a lei que dispõe sobre a realização do teste molecular para a detecção da atrofia muscular espinhal, a AME, nos recém-nascidos, em toda a rede pública de saúde, que é algo que o governador sancionou com muita alegria. Inclusive agora o SUS está conseguindo trazer a medicação para essas crianças, que custa em torno de 7 milhões de reais, é um dos remédios mais caros do mundo. Então a gente, com essa nossa lei, conseguimos trazer essa detecção antecipada que permite o tratamento. Temos também a única lei de autoria de um deputado que foi aprovada quando daquele episódio lá em Blumenau, da morte daquelas crianças na creche. Então nós aprovamos a lei que determina a instalação de câmeras de segurança nas creches e escolas públicas em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive a Secretaria de Estado da Educação já está fazendo a aquisição. Então são leis importantes, lei que proíbe abandono de animais em vias públicas. Então temos muitas leis relevantes aí para o nosso estado de Santa Catarina. Também a lei que proíbe o consumo de cigarro e derivados do tabaco nos parques infantis do estado. E temos leis que estão tramitando, como a lei que proíbe também a linguagem neutra nas escolas. Temos muitas leis também voltadas à igreja, a lei que permitiu a reabertura das igrejas, que reconheceu a atividade religiosa como essencial em tempos de pandemia, a lei também que estendeu a isenção de IPTU aos imóveis locados pelas igrejas. Então temos muitas leis importantes aí para o nosso estado de Santa Catarina. Deputado, aproveitando, né, antes de nós falarmos sobre política partidária, né, que o senhor está fazendo balanço sobre a atuação do mandato no que se refere à aprovação de projetos, também recursos destinados aos municípios, gostaria também que o senhor contasse um pouco mais sobre a atuação da bancada do Oeste no Parlamento Catarinense, né, a bancada que agora, né, tem um novo coordenador, deputado estadual Mauro de Nadal, e o senhor também faz parte. Gostaria que o senhor contasse então quais são as discussões, né, os debates que estão ocorrendo, e também as principais demandas da bancada para 2025.
Exato, a nossa bancada é a bancada mais atuante da Assembleia Legislativa, foi a primeira bancada que foi instituída e nós temos algumas pautas muito importantes aqui para o nosso Oeste, mas que também são pautas de todo o estado. Então, a bancada do Oeste, nós temos esse estilo desbravador, né, de abrir caminho, de ir na frente. Cito apenas algumas delas, por exemplo, a internet rural, que é uma questão de sobrevivência hoje. Nós precisamos estender a internet para todo o nosso agronegócio, não só por uma questão de emissão de nota fiscal, mas principalmente para trazer a tecnologia. Hoje, por exemplo, cada vez menos se usa o trabalho manual. É o robô, é a tecnologia, é o controle remoto, até para a questão dos drones, né? Para pulverizar sobre a lavoura, a questão da ordenha de vacas também, tudo é tecnologia. Então nós precisamos, porque hoje o mercado é global. Então eu cito dois casos, a internet rural e a energia trifásica, que são essenciais, e o governo do estado, o governador Jorginho Melo, liberou, através da Celesc, mais de 500 quilômetros de energia trifásica, que é um projeto que já está sendo concluído, e agora mais 500 quilômetros de energia trifásica, porque é o produtor rural que tem, por exemplo, a piscicultura, né? Tem lá a criação de peixes. Se ele não tiver energia trifásica, vai cair, não tem como armazenar, e tendo energia trifásica, permite ele ter um armazenamento, permite ampliar o negócio na propriedade, e assim tantas outras coisas, né, como aviários, como produção de leite. Então é importantíssimo, imprescindível, eu diria 3 coisas para nossa agricultura familiar, o nosso agronegócio, que é 70% da nossa economia. 3 coisas: internet rural, que é pauta da bancada do Oeste, que serve para todo o estado, energia trifásica, da mesma forma, e também o escoamento da produção, que é rodovia. Hoje o nosso grande gargalo é rodovia. Você imagina que o custo de logística, o custo de transporte para as indústrias, ele é um percentual do custo total. O custo Brasil hoje é 9% do custo total. Para quem está nos ouvindo entender, né? Você tem um gasto, então, onde que é todo esse custo? É funcionário, é maquinário e o transporte. O custo do transporte, a nível de Brasil, a média é 9%. São Paulo é 7%. Em função das rodovias lá, que tem muitas duplicadas, triplicadas, túneis, etc. O nosso custo em Santa Catarina é 14%. Olha como nós ficamos numa posição desfavorável para a nossa indústria, para o nosso agronegócio. Por quê? Nós só temos uma rodovia federal duplicada, que é a 101, que já colapsou, a 101, diga-se de passagem, e temos a 470 naquele trecho da 101 até Gaspar, por ali, que já está uma parte duplicada. Nós precisamos que se duplique todas as nossas BRs. Para quê? Para evitar acidente, para a fluidez do trânsito, mas também para o escoamento da produção. E até algo que às vezes as pessoas estão nos seus carros de passeio, como eu também, e a gente vê aquele monte de caminhões transitando, e a gente fica pensando, meu Deus, esses caminhões segurando o trânsito. O raciocínio tinha que ser o inverso. Toda vez que você vê um caminhão, o Leno que nos acompanha aqui, a gente olha e pensa assim, aquele caminhão está levando 3 milhões de reais de riqueza. Aquele caminhão está levando, quem sabe ali, uma carga que vai descarregar em um dos nossos 5 portos, que é Itajaí, Navegantes, Itapuá, São Francisco e Imbituba, no sul, está levando para um dos nossos 5 portos, e quem sabe aquela carga daquele caminhão vai virar um contêiner, se já não é adaptado em forma de contêiner, e vai estar lá nos Estados Unidos, vai estar lá no mundo árabe, vai estar lá na China, e está levando o quê? Riqueza, que gera o quê? Emprego, trabalho, gera riqueza para o nosso estado. Então, e que gera impostos, que, diga-se de passagem, nós enviamos mais de 100 bi de impostos para o governo federal, e volta o dízimo, né? Volta 10%, então há pouco investimento. E agora, para piorar, o governo federal reduziu a verba de logística, a verba para infraestrutura, para rodovias aqui no estado, que foi 1 bilhão e 100 no ano passado, 1 bilhão e 200, reduziu para 600 milhões.
Então, esse ano vai ser um ano complicado. Falamos com o Alisson, que ele foi, inclusive, na bancada. Presidente do DENIT. Aliás, coordenador, do DENIT o Alisson, que, Catarina. aliás, é muito trabalhador, muito empenhado aí pelo Estado. Nós trouxemos ele, trouxemos o Tarcísio da Celeste, o FET, Marcelo FET, da Ciência e Tecnologia, justamente em cima desses 3 temas, que é o quê? Internet rural, que é a energia trifásica e a logística. Então, nós precisamos, aqui é 163 também, nosso Porto Seco, nós precisamos. E além das rodovias federais, aí nós temos uma diferença. O governo do Estado está priorizando. Hoje, com o programa Estrada Boa, eu estive aqui indo de Arvoredo para Ceará, eu estive aqui na 283, na SC 283, que está em obras também. Então, no programa Estrada Boa já tem 47 das 60 rodovias restauradas e tem mais 13 para finalizar, e nós já autorizamos na Assembleia o empréstimo com bancos internacionais. O governo do Estado, ele tem crédito, tem um caixa saneado e permite a contratação, claro, vai passar pelo Senado ainda, mas permite a contratação de mais recursos para ingressar com Estrada Boa 2, que vai ser mais 60 rodovias. Então, nós aqui no Estado, o governo do Estado, o governador Jorginho Melo, está fazendo a sua parte, mas nós precisamos de mais apoio do governo federal. E diga-se de passagem, para ser bem justo, bem correto, nenhum governo federal olhou por Santa Catarina. Então, nós precisamos buscar esses recursos que não são do partido A, partido B, partido C, são do povo de Santa Catarina. Então, nós precisamos desses recursos para melhorar a nossa logística, o nosso transporte. Então, são 3 pautas fundamentais aqui da bancada do Oeste, que se estende por todo o Estado. Deputado Mioto, antes de fecharmos esta conversa, falando então um pouquinho de política partidária, 2026, já se aproximando, né, eleições gerais, gostaria que o senhor contasse para a gente de que forma pretende participar desse pleito, né? Claro que agora sempre são pré ainda, nome à disposição, talvez a reeleição ou almeja um outro cargo aí nas eleições. Então, a nossa pretensão para o ano que vem é continuar, né, na função que estamos, né, para a reeleição, até porque nos permite estar muito próximo aqui do Estado, e nós temos também a questão da Igreja Quadrangular, que é a nossa base, né, a cadeira que foi conquistada desde 96, 97 pelo pastor Narciso Parisotto, nosso presidente estadual. Estamos dando sequência ao trabalho dele já por 2 mandatos, e o cenário do ano que vem eu vejo que a nível de executivo vai depender muito do cenário nacional. Então, aqui em Santa Catarina, por ser um estado conservador, um estado predominantemente de direita, já de longa data, então há uma identificação muito forte do Estado também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi relevante, foi quem mais influenciou para a decisão aqui no Estado de governo, de Senado, tanto em 2018, 2022. Então, eu creio que essa questão partidária também está surgindo a possibilidade de criar a federação do União Brasil com o PP, progressistas, que eu vejo com bons olhos. Então, tudo que for para somar, para unir a direita aqui, nós somos favoráveis, mas nós também acabamos ficando condicionados às decisões de Brasília, porque como a eleição é vinculada, né, é presidente, Senado, deputado federal, deputado estadual e governador, então dependemos aí, às vezes até a própria legislação acaba mudando no ano que antecede as eleições. Então nós estamos na expectativa. Hoje é um cenário. A eleição hoje é um cenário para os cargos do Executivo, principalmente. O Legislativo já são mais definidos, mas para o do Executivo, Senado, vai depender muito do cenário do ano que vem. E que leitura o senhor faz, deputado, tanto a nível estadual quanto federal, né, considerando as atuais pré-candidaturas, como por exemplo Santa Catarina do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e a reeleição natural do governador Jorginho Melo, quanto a nível federal também deverá estar a direita dividida, tanto em Santa Catarina quanto a nível de Brasil? A nossa expectativa é que a direita esteja unida, né? Tanto aqui quanto a nível federal. E com esses novos fatos aí dessa semana também, essa situação do STF, eu creio que nós precisamos virar essa página, né?
muitas vezes o STF tem extrapolado um pouco daquilo que é a prerrogativa do judiciário, né? Cabe criar as leis, cabe ao legislativo. Eu acho que essa autonomia dos poderes precisa ser restabelecida, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, reassumindo o seu protagonismo e cada um cumprindo a sua função constitucional. Então, eu creio que tem muitos exageros, muitas coisas que extrapolam um pouco a interpretação da lei, que tem muita margem, as nossas leis dão margem para diversas, difusas interpretações e muitos exageros sendo cometidos aí, que eu acho que nós precisamos virar essa página e deixar cada órgão na sua função, sem invadir as prerrogativas de outros órgãos, né, a nível federal. E espero que a direita esteja unida e que o presidente Bolsonaro possa ser candidato à reeleição, se não for a mais uma eleição, se não for, que ele possa articular aí como um grande articulador da direita, para que tenhamos uma candidatura única da direita aqui no Brasil, fazendo composição com partidos, e da mesma forma espero que a nossa direita esteja unida aqui em Santa Catarina, porque toda disputa ela deixa efeitos colaterais, né? E às vezes acaba criando situações pessoais que depois fecham algumas portas no futuro. E nós temos excelentes gestores aqui de direita que podem sim chegar a um acordo, mesmo que para isso tenha que ter uma direção federal do próprio ex-presidente Bolsonaro, e podemos pensar num projeto a curto, médio e longo prazo, né? Não precisamos precipitar as coisas e às vezes criar algumas situações de divergência. Então a minha torcida é essa, porque nós temos excelentes gestores na nossa direita. Eu diria que o próprio governador Jorginho Melo está sendo um excelente gestor, o João Rodrigues é um excelente gestor, o Adriano de Joinville é um excelente gestor, o Antídio Lunelli também de Jaraguá. Nós temos excelentes gestores, como tivemos também o Fabrício em Balneário Camboriú. Então a nossa direita aqui tem muitos talentos. Então, o que nós temos que tentar é fazer o que fazia o Luiz Henrique da Silveira, fazer esse pessoal se entender e todo mundo remar para o mesmo lado. Então essa é a minha torcida, em respeito até a tantos talentos que nós temos à nossa direita aqui no estado. Para fecharmos então esta conversa, deputado, quais são as prioridades a curto prazo do mandato até esse primeiro semestre, até o recesso aí parlamentar? Então, nós já temos no estado mais de 100 milhões de reais em recursos que encaminhamos em emendas, em articulação que fizemos junto ao governo do estado, em 6 anos de mandato, 30 leis em vigor, e nós temos uma particularidade, a nossa base é o Oeste, é aqui, eu nasci em São Lourenço do Oeste, saí de casa com 17 anos, e morei 9 anos em Chapecó, mas em função da nossa base, que é a igreja, que é o meio evangélico, a gente acaba tendo que visitar todos os municípios. Então são praticamente 300 municípios, 295. Então a gente está um período, um final de semana no oeste, outro no norte, outro no sul, outro no Planalto Norte, na Serra, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis. Então a gente procura atender os municípios, reivindicar, trazer recursos. Essa é uma época muito importante dos prefeitos captarem recursos a nível estadual, principalmente, também a nível federal, tudo que for dentro da legalidade. Então nós estamos viabilizando esses recursos, também nos empenhando através dos prefeitos junto ao governo do estado para a captação de recursos e fazer muitas obras, que o nosso estado hoje, nós estamos com 8 milhões de habitantes. Já nós vamos para 10 milhões de habitantes e nós precisamos nos preparar para essa nova realidade. Nós conseguimos projetar o nosso estado muito bem a nível estadual e nacional e internacional. Então nós temos que estar preparados para essa demanda. Nós estamos recebendo gente no nosso estado de tudo que é lugar, de vários países, e estamos recebendo de vários estados. Então há uma migração muito grande para Santa Catarina. Nós precisamos pensar a curto, médio e longo prazo em termos dessa estrutura na saúde, na educação, e eu vejo com bons olhos o governador Jorginho Melo falando em construção de hospitais, ampliação de hospitais. Nós temos que ter educação, escola, os municípios também se adaptarem a essa realidade. Temos uma realidade também que nós precisamos superar, que é pessoas em situação de rua, que hoje é uma realidade no nosso estado. Então, às vezes, o bom atendimento faz aumentar a demanda. Então, a gente tem que se preparar para todas essas situações. As nossas cidades estão verticalizando.
Eu acredito que de Passo de Torres, no sul, até Itapuá, no norte, vai urbanizar tudo. Não vai sobrar espaço vazio, não vai ter vácuo. Então está crescendo na Serra, no Oeste, Chapecó crescendo cada vez mais. Daqui a pouco a população vai passar de 300 mil habitantes aqui na cidade. Então são desafios que nós precisamos, junto com os prefeitos, estarmos preparados para toda essa infraestrutura, não só de logística, saúde, educação, turismo também. Mas eu vejo com bons olhos o nosso estado, mas com uma certa preocupação, porque tudo se encaminha para termos uma superpopulação e somos apenas 1,1% do território nacional. Então precisamos estar preparados para esse bom problema que nós temos, que é todo mundo querendo vir para Santa Catarina. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, aí, desejar muita sabedoria no restante do mandato, e também ficamos no aguardo das novidades do mandato e também das reivindicações da população catarinense. Muito bem, eu agradeço, e lembrando que o nosso mandato sempre é pautado pelos princípios cristãos, pelo conservadorismo, pela liberdade, defesa da família. Então, que Deus abençoe a todos, estamos à disposição para fazer o melhor aí pelo nosso estado. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o deputado estadual Jair Mioto, que falou um pouco mais sobre as ações e pautas do mandato, além de outros assuntos do contexto político e também do cotidiano catarinense. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!